Muito bem, aqueles três homens, no primeiro momento, Abraão pensavam que eram três homens, mas era o Senhor Jesus e mais dois anjos. Tinham uma missão, vieram com uma missão para fazer na terra. Eles vieram para Sodoma e Gomorra. Eles estavam se dirigindo para Sodoma e Gomorra. Como diz lá o texto em Gênesis 18, para ver se realmente todo aquele mal que tinha subido aos céus, aquele mal que era praticado em Sodoma e Gomorra, se era verdade. Na verdade, irmãos, o que eles vinham fazer era praticar um juízo final para Sodoma e Gomorra. Abraão havia atendido aqueles três e agora estava indo com eles na direção de Sodoma. Na verdade, Abraão estava fazendo como nós fazemos às vezes, quando vem alguma visita em casa, vamos acompanhar até a porta, ou até a porta do prédio, ou até o lugar onde eles estacionaram. Isso é uma gentileza, faz parte da hospitalidade. E Abraão estava fazendo isso, encaminhando aqueles três homens na direção de Sodoma. Bem, mas veja lá a consideração do Senhor para com Abraão. Lembrem-se, Abraão era um parceiro de Deus e o Senhor tinha uma consideração especial por ele, assim como o Senhor tem uma consideração especial com todos os seus parceiros em quaisquer épocas. Veja só o texto da nossa lição. Deus então revelou a Abraão a sua decisão de exterminar as cidades de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que têm praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Na verdade, irmãos, o Senhor sabia o que acontecia com Sodoma e Gomorra, quais eram as práticas ímpias. Mas agora ele veio para aplicar o juízo. E ele não ia deixar Abraão sem saber qual era a missão que eles tinham vindo, para qual missão eles tinham vindo. Como já lemos nesta semana, Amós 3:7 diz assim: o Senhor não deixaria de falar os seus planos para os seus amigos, os profetas. Como o Senhor deixaria de falar os seus planos para os seus amigos, os profetas? E agora, os seus servos, os profetas. E Abraão era o servo de Deus nesse momento. Abraão já havia manifestado a hospitalidade, ele era hospitaleiro, mas agora ele ia manifestar amor, a preocupação com os habitantes das cidades, os justos e os ímpios. E agora ele vai interceder, por conta do seu amor pelos habitantes da cidade, ele vai interceder diante de Deus. Com grande humildade e reverência, Abraão dirigiu seu pedido a Deus. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Abraão, agora estava falando para o caráter de Deus, sobre a reputação de Deus. Como aquele que faz a justiça, o juiz de toda a terra, não vai fazer justiça? Vai punir tanto ímpios quanto justos? Será que Abraão não conhecia, irmãos, a maldade da cidade? É claro que conhecia. Ele morava nas proximidades, ele sabia das práticas ímpias, da sexualidade desenfreada, da idolatria, das perversões. Ele sabia que aquelas cidades eram realmente más, que naquelas cidades moravam pessoas que praticavam continuamente o mal. Me lembrei agora de um texto falando dos dias de Noé. Diz que tudo era mal o tempo todo. E era isso que acontecia agora com Sodoma e Gomorra. Veja lá o texto ainda da nossa lição. Contudo, Abraão, que conhecia o amor de Deus, apelou em favor das pessoas. Abraão conhecia Deus. E Deus é amor. Abraão sabia disso e ele agora intercedeu pelas pessoas. O patriarca sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus em arrependimento.
para ele salvar os habitantes daquelas cidades, lhe daria a chance de se arrependerem. O que é que o Senhor tinha dito na promessa a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, Abraão estava procurando fazer isso, abençoar aquelas famílias, ainda que elas fossem ímpias, ainda que elas praticassem continuamente o mal. Como é que nós, os que somos missionários de Deus da atualidade, como é que nós temos tratado aqueles que nós julgamos ímpios? Ou aqueles que nós vemos cujas práticas não têm nada a ver com a vontade de Deus? Como é que temos tratado, como é que temos julgado os pecadores? Temos demonstrado amor a eles? Veja ainda um outro parágrafo da nossa lição. Abraão baseou seu pedido no conhecimento que tinha no amor de Deus pelo ser humano. Ele próprio tinha grande amor pelos pecadores e entendia que enquanto houver vida e graça, enquanto o juízo não é executado, há esperança de salvação. Enquanto há vida, irmãos, há esperança de salvação. Nós podemos achar que a pessoa está totalmente perdida, mas se ela tiver vida, enquanto ela tiver vida, ela pode arrepender-se, voltar-se para o Senhor Deus e dessa forma ter vida. E como diz o texto, ter vida em abundância, vida na salvação. Total oposição ao pecado é o que nós devemos ter. Devemos nos opor ao pecado. Entretanto, irmãos, devemos ter amor incondicional para com os pecadores. É claro que Abraão não aprovava aquelas práticas da cidade de Sodoma e Gomorra, mas ele tinha amor pelos habitantes. Ele queria que aqueles habitantes fossem salvos. E ele vai intercedeu diante de Deus, apelando para o caráter de Deus. Não vai deixar de fazer justiça, não vai fazer uma justiça errada, o juiz de toda a terra. E agora ele vai apelar, e nós vamos ver no estudo de amanhã. Qual foi a argumentação de Abraão, intercedendo pelos habitantes de Sodoma? Para servir de exemplo para nós, que também devemos interceder pelos pecadores. Devemos interceder pelos justos, mas também devemos interceder pelos pecadores, porque enquanto há vida, há a possibilidade de arrependimento, de aceitação do Senhor Jesus Cristo e de salvação.